uma mulher de 40 anos tem chance 80% menor de ser mãe quando comparada a uma mulher de 35 anos. O fator idade é sim importante quando o assunto é fertilidade, mas ele não é o único. A dificuldade em conceber, tanto para mulheres quanto para homens, tem ganhado cada vez mais atenção. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 80 milhões de pessoas são inférteis em todo o mundo. Análises clínicas, avanço da medicina e principalmente informação. Tudo em favor de trazer alternativas para se preservar a fertilidade. Sobre isso, eu converso agora com o ginecologista, o doutor Maurício Abrão, coordenador do Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Maurício, muito boa noite. Boa noite, Fabiana. Esse mês de junho foi um mês importante, mundialmente considerado o mês da prevenção e da discussão sobre a infertilidade. E é um assunto que, embora seja antigo, vem ganhando cada vez mais espaço no que diz respeito à informação. É mesmo isso, doutor? A gente vem percebendo o interesse maior das pessoas no que diz respeito a esse assunto? Claramente, tanto pela informação que vem pelas mais variadas formas, isso se torna um problema real de saúde pública que as pacientes têm procurado muita atenção em relação a isso. Em relação, quando você diz problema de saúde pública, é porque as mulheres acabam tendo que lidar mais com o problema de uns anos para cá, por conta dessa mudança no estilo de vida, é isso? Essa é uma das principais razões. O estilo de vida, ele impacta diretamente no tempo da mulher para ficar grávida, do casal para ficar grávido. Os casais têm ficado, as mulheres têm ficado grávidas cada vez mais tarde. E o estresse também é um fator determinante em várias questões que têm dificultado. Só que, por outro lado, a melhoria das questões diagnósticas, elas têm ajudado bastante. Então, são fatores que, em conjunto, têm favorecido com que isso esteja na agenda, né, das pacientes que querem engravidar. Quando a gente fala que tem esse número enorme aí de 80 milhões de pessoas inférteis no mundo, quais são as principais causas? E se esse número aumentou de uns anos para cá, justamente por conta da demora na escolha em ter filhos? Quando a gente fala em infertilidade de causa feminina, nós vamos ter ali como principais causas, as causas que a gente chama da tuba uterina, principalmente o tubo e peritônio, e endometriose é uma das principais causas, depois temos infecções, e aí depois há fatores hormonais, há fatores uterinos, e há fatores desconhecidos também, o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. E tem as causas masculinas também, e dentre as causas masculinas, grande parte dessas causas são chamadas idiopáticas, que são também desconhecidas, mas também tem as varicocélias, que são aquelas veias dilatadas do testículo, que geram uma certa dificuldade, fator infeccioso, fatores metabólicos, diabetes, enfim, outras questões que podem determinar essa dificuldade. De qualquer forma, o problema na mulher é considerado mais difícil de tratar ou de curar? É um pouco mais complexo, né, porque envolve todo um processo de estímulo da ovulação, de fertilização, de nidação, de evolução da gravidez. Então, muitas vezes para o homem a forma da resolução é um pouco mais fácil. Mas é óbvio que os dois lados têm que ser olhados igualmente em termos de importância. Quando a gente fala, você estava falando das questões femininas especificamente, você falou endometriose, que é uma razão muito importante, que afeta muito e tudo mais. Nisso, a gente já está olhando para um problema. Nós já temos um problema e aí vem aí uma série de fatores que podem ajudar no tratamento e resolver a situação. Quando a gente fala de prevenção, como que a gente faz para saber se a gente tem algum problema ligado à fertilidade e no que se trata essa prevenção ligada ao assunto? Acho que a primeira coisa é precocemente, isso vale para o casal e para a mulher, buscar informação junto ao seu médico, buscar informação junto à mídia, das mais variadas formas. E uma das questões é que precocemente vale a pena nós observarmos o ciclo menstrual, observarmos, inclusive, a gente sabe hoje que cada vez mais a mulher vai querendo engravidar mais tarde, e com isso, obviamente, depois dos 30 anos de idade, depois dos 35 anos de idade, cai a reserva ovariana de uma forma muito importante. Sim. Então, a informação é o começo da prevenção. E há várias formas. Uma outra parte da prevenção é fazer um diagnóstico precoce de problemas através de boas avaliações médicas, tanto da mulher quanto do homem.
E a terceira questão, que eu acho que é uma coisa fundamental, é a questão hoje de preservação da fertilidade. Quer dizer, existem formas de se preservar a fertilidade a partir de congelamento de óvulos, de congelamento de embriões, que fazem parte do que se chama de prevenção. Quando você falava da endometriose, nos bastidores a gente conversou sobre isso, e também outro problema sério de saúde, pessoas que acabam desenvolvendo cânceres diversos, cânceres também, depois do tratamento agressivo, muitas vezes o paciente pode apresentar indícios, sintomas de queda na fertilidade. E a própria endometriose pode levar a mulher à infertilidade. Nesses casos mais graves, mais sérios, o congelamento é o mais indicado? Como é? O congelamento, eu acho que tem a questão hoje de ser um procedimento que tem um custo mais elevado e nem todo mundo tem acesso a esse tipo de procedimento, mas ele tem uma grande indicação. O congelamento de gametas, o congelamento de óvulos ou de embriões, ou às vezes até de espermatozoides, eles têm um grande benefício porque, por exemplo, para paciente oncológica, para paciente com câncer, seja a mulher, seja o homem, antes de qualquer tratamento de quimioterapia, radioterapia, congelar o óvulo ou o embrião, eles não só dá uma tranquilidade, uma esperança adicional, como tem uma eficácia grande hoje em dia pelas técnicas avançadas disso e que a gente tem no Centro de Reprodução Humana que a gente coordena, tem observado isso a cada dia. E também, não só no sentido da paciente com câncer, às vezes, antes do tratamento cirúrgico de doenças como endometriose, por exemplo, isso surge hoje como uma grande opção. Porque a cirurgia, muitas vezes, a doença afeta a fertilidade, mas a própria cirurgia, ela também pode diminuir um pouco a resposta ovariana depois da cirurgia. Então, congelar o gameta, congelar o óvulo ou o embrião antes, ele tem um benefício grande. Você falou agora há pouco que depois dos 35 anos na mulher, a liberação dos óvulos, ou a produção dos óvulos cai drasticamente. Qual seria a idade ideal para quem quer ou gostaria de ter a opção de um dia fazer o congelamento dos óvulos como prevenção? Qual seria a idade ideal? Não existe a idade, vamos dizer, ideal, porque a partir do momento... Existe talvez isso vinculado muito à reserva do ovário da mulher. É óbvio que depois dos 30 anos de idade, a mulher tem que olhar com muito mais foco esse tipo de questão. Depois dos 35, a reserva ovariana cai de uma forma mais importante. Então, mas hoje existem formas de se avaliar a reserva ovariana. Seja a partir de um exame de sangue, que se chama hormônio antimileriano, que a mulher pode dosar e a gente tem como estabelecer uma correlação da dosagem do hormônio antimileriano com a reserva ovariana, seja por um ultrassom que conta folículos primordiais, que são os pré-óvulos. Então, essa é uma outra alternativa também. Quando você fala do tratamento oncológico, principalmente para mulheres, e você fala o ideal ou uma coisa interessante antes de começar o tratamento por si só, químio, rádio, até tratamento com outros remédios, medicamentos, seria recolher, tentar fazer essa coleta. Os médicos que tratam de câncer no Brasil hoje já estão bem orientados para dizer para a paciente, porque eu tenho uma sensação que a mulher, embora vá ao ginecologista todo ano, ou seria o ideal ir todo ano, para quem não vai, essa é uma informação importante, tem que ir, já é o médico da mulher. Então, talvez o ginecologista esteja numa posição melhor para informar. O médico oncologista que está tratando já tem essa orientação, doutor? Ou isso ainda precisa ser mais falado? Eu acho que até tem essa orientação, mas obviamente que precisa ser mais falado. Sim. E o que acaba acontecendo com o câncer é que a mulher recebe, o casal, o homem, a mulher recebe um diagnóstico, existe todo o impacto da doença. Claro. E uma vontade de que esse tratamento seja feito mais rapidamente. Só que hoje existem formas de se fazer a criopreservação, o congelamento, muito rapidamente, sem um impacto importante, mesmo para doenças que requerem, para cânceres que requerem um tratamento mais rápido. Você quer dizer, para quem já está, digamos, abalado emocionalmente pela descoberta de um câncer, perfeito. Não é traumático fazer esse procedimento de retirada dos óvulos no caso da mulher, nem do homem no caso de congelamento de espermatozoide, é isso? Não é traumático. E nós, por lidarmos com uma instituição que lida muito com câncer, a gente tem um esquema até de emergencial para fazer isso.
Ah, sim. Então, isso, quer dizer, o que mostra efetivamente a importância, né, deste fator. E, de novo, é um fator que não só gera uma perspectiva real de uma vida, né, de reprodução depois de um tratamento, mas também gera esperança, né? Então, eu acho que tudo faz parte do tratamento. Fica aquela sensação de uma possibilidade, né, para o futuro, né? E você falou uma coisa interessante, os casais, as mulheres vão tendo filhos mais tarde, isso é da nossa realidade. Existe uma certa ingenuidade, você acredita, ainda na cabeça das mulheres de não pensar sobre isso na fase dos 30 e pensar isso na fase dos 40, quando talvez já é um pouco mais tarde? Isso ainda... Eu não sei se eu chamaria, Fabiana, isso de ingenuidade. Eu acho que eu chamaria talvez isso de prioridade. E vale a pena. E hoje a mulher, muitas vezes aos 30 anos de idade, ela está numa ascendência, uma ascensão profissional muito grande e ela deixa essa prioridade de lado. Às vezes nem pensa nisso. Exatamente. E isto é uma real prevenção. Então, é importante que ela seja esclarecida. E, de novo, é importante que os casais, que as mulheres busquem orientação junto ao ginecologista, porque isso hoje é um fato possível. Ainda caro, Sim. em termos populacionais, mas, enfim, mas com a esperança de que no futuro isso possa se tornar uma ação de saúde pública. Se for um desejo muito grande, estabelecido e conhecido, né, vale a pena muitas vezes você fazer uma pesquisa, uma busca e quem sabe investir em algo que pode garantir no futuro o desejo, a realização do desejo de uma família. Eu conversei com o Dr. Maurício Abrão, ginecologista do Sírio-Libanês. Muito obrigada pela entrevista e pelo esclarecimento, doutor. Obrigado, Fabiana. Boa noite. Boa noite.